Antigamente, na época da Idade Média, se você falasse ali o que você pensava e essa fala sua fosse diferente ali do padrão, você tinha grandes chances de sofrer perseguições e ir até para a forca. Por isso que os alquimistas da época usavam símbolos, códigos ali, metáforas para explicar suas teses e os seus pensamentos. Já ouviu falar sobre alquimia? Se você nunca ouviu falar desse tema, ou se você já ouviu falar, mas não entende bem, e até para você que já ouviu falar e entende do assunto e tem interesse nesse tema, fica até o final do vídeo que eu tenho uma mensagem interessante para passar para vocês hoje. A alquimia é uma forma antiga de entender como que a realidade funciona a partir da ideia de transformação. E ela surgiu muito antes da ciência moderna e não separava tantas coisas como a gente separa hoje. Para a alquimia, matéria, natureza e até o próprio entendimento humano faziam parte de um mesmo processo, em constante mudança. Muita gente conhece a alquimia pela ideia de transformar chumbo em ouro, mas isso é só a superfície. Essa imagem ficou famosa porque é fácil de visualizar, mas dentro da própria lógica da alquimia, essa transformação representa algo maior. Não se trata apenas de pegar um metal e mudar ele fisicamente, mas de compreender como algo bruto pode se tornar algo mais refinado. A base da alquimia está na ideia de que tudo pode ser transformado, nada é realmente fixo, tudo passa por processos, fases, mudanças, e o objetivo é justamente entender essas etapas, esses ciclos, e como eles acontecem na natureza. Só que a alquimia não explicava isso de forma direta. Ela usava símbolos, códigos, imagens. Era uma linguagem mais escondida, quase como um código. Não porque fosse algo aleatório, mas porque certas ideias eram difíceis de explicar de forma simples, então acabavam sendo representadas de forma simbólica. Além disso, esse tipo de conhecimento não era muito bem-vindo em muitas épocas, principalmente na época da Idade Média. Ideias ligadas ao misticismo, ocultismo e a formas diferentes de entender o mundo podiam ser consideradas perigosas ou até proibidas. Questionar certas verdades ou propor outras formas de enxergar a realidade podia gerar suspeita. Por isso, falar abertamente sobre essas ideias nem sempre era seguro. Dependendo do contexto, isso podia levar a perseguições, punições severas e até a morte. A forca, por exemplo, não era algo distante para quem fosse visto como alguém que estava indo contra o pensamento da época. Hoje em dia, essas perseguições que a gente sofre, aonde? Na internet. Rede social hoje em dia está se tornando um verdadeiro hospício. Se alguém ali emite ali uma opinião e a pessoa não gosta, se essas ideias ali vão contra ali os princípios dela, já vem ali aquela famigerada cultura do cancelamento. Aí vem uma galera ali, censura, critica e até derruba ali o perfil dessa pessoa. Tudo isso porque ela pensa diferente dela, né? Não tem os ideais dela. Cadê o livre-arbítrio? Tem gente que realmente acha que o ser humano é livre, né? O ser humano é um escravo, gente. Seja dos seus desejos, das suas vontades, do seu trabalho, do seu modo de ver. E claro, escravo até dos seus pensamentos. Mas voltando aí para a alquimia, essa censura, vamos dizer assim, reforçou e ajudou ainda mais essa utilização de códigos, de símbolos. Não era só uma escolha filosófica, mas também uma forma de proteção. A linguagem indireta permitia que certos conhecimentos fossem transmitidos sem se expor completamente. Por isso, quando você vê textos ou imagens ligadas à alquimia, muitas vezes parece tudo confuso ou até sem sentido, mas dentro daquele sistema, cada símbolo tinha um significado, cada imagem representava uma etapa de transformação, seja material ou conceitual. No fundo, a alquimia pode ser vista como uma tentativa antiga de dar sentido às mudanças, de entender como algo se transforma em outra coisa, como processos acontecem e como a realidade não é estática. Uma forma de enxergar o mundo como algo vivo, em constante movimento. Então, quando a gente fala de alquimia, não estamos falando só de experiência com metais ou ideias isoladas. A gente está falando de uma forma de pensar que tenta unir transformação, significado e entendimento em uma única visão. Mesmo em tempos que pensar diferente podia custar muito caro. Se eu tivesse vivido nessa época aí, certamente eu teria sido vítima aí dessas perseguições aí, não tenho dúvida disso. Os alquimistas viviam de uma forma bem diferente.
do que a gente imagina hoje quando se pensa aí em um cientista ou um estudioso. Eles não tinham laboratórios como os atuais, nem universidades organizadas como conhecemos. Na maioria das vezes, trabalhavam em espaços simples, que podiam ser desde salas reservadas até porões, oficinas ou quartos isolados, dependendo das condições que tinham. O trabalho deles era muito baseado em observação, tentativa e interpretação. Eles faziam experimentos com metais, substâncias naturais, fogo e diferentes combinações, tentando entender como a matéria se comportava. Mas isso não era feito de forma aberta ou pública, tudo era muito reservado, justamente por causa do contexto da época. Em muitos casos, os alquimistas não tinham uma vida social comum, não era algo completamente aceito ou compreendido, então muitos acabavam vivendo de forma mais isolada, ou circulando entre pequenos grupos de pessoas que compartilhavam interesses parecidos. O conhecimento era algo muito protegido, como um segredo pessoal, ou de círculo social restrito. E esse isolamento não era só uma escolha, era também uma necessidade. Conforme eu falei, certas ideias podiam ser vistas ali com desconfiança, e isso fazia com que muitos evitassem chamar atenção, preferindo manter suas pesquisas longe dos olhos públicos. Além disso, os alquimistas construíam suas próprias formas de registrar o que descobriam. Como eu falei anteriormente, em vez de explicações diretas, eles usavam símbolos, desenhos e textos cheios de metáforas. Isso servia tanto para esconder o conhecimento de quem não entenderia ou não deveria ter acesso, quanto também para proteger as suas ideias. As chamadas teses ou registros alquímicos não eram como os artigos científicos de hoje. Era uma mistura de observação, filosofia e interpretação simbólica. O mesmo experimento podia ser descrito de formas diferentes, dependendo do autor, o que torna esses registros difíceis de interpretar até hoje. Mesmo assim, havia uma lógica interna. Os alquimistas acreditavam que a natureza tinha uma ordem profunda e que entender essa ordem exigia não só prática, mas também reflexão. Por isso, seus estudos não eram apenas sobre materiais, mas também sobre significado e transformação. No fim, a vida de um alquimista era uma mistura de investigação, silêncio e cautela. Eles buscavam conhecimento em um mundo onde o conhecimento nem sempre era bem-vindo, o que tornava todo o processo mais reservado, introspectivo e, em muitos casos, solitário. Nos dias atuais, muitas pessoas vivem isoladas, longe de eventos sociais, longe de barulho, longe de ruído. Muitas delas ali cumprem ali o seu papel, a sua função social e logo ali voltam para sua toca, sua caverna, para a sua introspecção, para os seus estudos, para os seus hobbies, enfim, para si mesmo. No fim das contas, quando a gente olha para a vida dos alquimistas, a gente percebe que eles não estavam tentando só transformar metais em ouro, como muita gente pensa. Existia algo muito mais profundo por trás disso tudo. A busca deles também era interna, era sobre entender o mundo, a natureza e até a si mesmos. Mesmo vivendo muitas vezes de forma isolada, em silêncio, registrando tudo de maneira simbólica, eles estavam construindo um tipo de conhecimento que aos poucos ajudou a abrir caminho para a ciência como a gente conhece hoje. Só que diferente da ciência, para eles não existia essa separação tão clara entre o material e o espiritual. Então, quando falamos da alquimia, não estamos falando só de experimentos em laboratórios antigos, mas de uma forma de enxergar a transformação como algo completo do mundo e do próprio ser humano. Essa busca da pedra filosofal, capaz de transformar aí qualquer metal comum em ouro, estavam dentro de si mesmos, e eles sabiam disso. Essa busca da transformação do chumbo em ouro nada mais era do que a transformação de si mesmo, dizimar todos os demônios que o assolavam. E esses demônios eram o quê? Vícios, pensamentos negativos, tudo de ruim que a pessoa tem dentro de si. O ouro para os alquimistas era nada mais do que o símbolo máximo da perfeição. E que perfeição era essa? O conhecimento, a evolução espiritual. E é isso que torna esse tema tão interessante até os dias de hoje. Essa mistura de mistério, conhecimento e uma busca por algo maior. Senhores, dê uma olhada na descrição do vídeo, eu sempre deixo ali alguns links importantes, deixei ali uma lista de livros, lista dos melhores livros aí que eu já li, e eu selecionei esses livros a dedo
e tá tudo separado ali por categoria. Tem filosofia, existencialismo, espiritualidade, estoicismo, desenvolvimento pessoal, finanças e até musculação. E comprando pelo meu link você me ajuda demais e você não vai pagar nada mais por isso. Também os convido para dar uma olhada na aba de posts do canal. Eu sempre estou ali também, 2 vezes por semana. Sempre estou fazendo ali umas postagens interessantes, faço algumas enquetes, compartilho livros que eu estou lendo. Quero todos vocês lá também. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, fica à vontade aí na seção dos comentários. E por hoje é isso, meus amigos. Valeu, fui!